obrigatório da crase. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui vou apresentar para vocês a segunda parte do nosso estudo da crase, né? A aula passada, na aula 1, hoje eu chamei de aula 2, na aula 1 eu passei alguns macetes para vocês, algumas dicas de quando eu sinalizo a crase. Hoje eu vou continuar com essas regras, né? E eu vou falar algumas regras específicas da obrigatoriedade da crase, que não tem jeito. Vocês vão ter que gravar, vocês vão ter que memorizar. E a primeira delas é com locuções adverbiais femininas. Sempre eu vou usar a crase nas locuções adverbiais femininas. Primeiro, o que é uma locução adverbial? Uma locução adverbial é um conjunto de duas palavras que tem a função de um advérbio. Lembrando, advérbio mostra uma circunstância em relação ao verbo. Seja lá qual for a circunstância, ou de lugar, ou de modo, de tempo, de distância, não importa. Marcou uma circunstância, é um advérbio. Para as locuções adverbiais femininas, o uso da crase é obrigatório. Coloquei aqui 3 exemplos para vocês. Seu pai saiu às pressas. Às pressas é a maneira, né, como o seu pai saiu. Está o quê? Mandando uma circunstância de modo, né, ao verbo. Às pressas, locução adverbial feminina, craseado. Vire à direita, né? Questão de localização, questão de direção, marcando a circunstância aí de direção. À direita é uma locução adverbial, portanto, o uso da crase é obrigatório. Fique à vontade, locução adverbial feminina. Então, toda vez que eu tiver uma locução adverbial feminina, à esquerda, às vezes à toa, à direita, à esquerda, né? Eu vou usar a crase obrigatoriamente. Com as expressões a moda de e a maneira de. Olha só, eu coloquei 2 exemplos aqui. Bife à milanesa. Muita gente tem dúvida como se escreve bife à milanesa, se é com crase ou se é sem crase. É fácil você descobrir. Vamos lá. Se você puder trocar esse a do a milanesa por a moda de ou a maneira de, se der certo, se casar, o a tem crase. Olha só. Bife à moda de Milão. Milão é uma cidade da Itália, né, onde se faz um bife com aquele bife lá crocante, né, com ovo e farinha empanado, que só eles sabem fazer. Por isso, o bife é a moda de quem faz lá do cozinheiro de Milão. O bife à moda de Milão. Se você trocar o a por a moda de, este a é craseado. Eu coloquei um outro exemplo aqui. Poesia a Camões. Professora, mas Camões não é um nome masculino? Você na primeira aula disse que você só pode usar a crase diante de palavras femininas. Sim, Camões é uma palavra masculina. Mas, se eu for analisar esta frase, esta oração, se eu trocar o meu a por ao modo de ou a maneira de, ou seja, eu vou ter a crase, mesmo sendo uma palavra masculina. Por quê? Porque a poesia é escrita ao modo de Camões, a maneira que Camões escreve. Portanto, existe crase, ok? Olha só, poesia ao modo de Camões. Ao não é preposição? Ao é preposição. Então, aqui vai crase. Lembra que eu falei na aula anterior, para trocar o a por ao, se der ao, coloca a crase? Ou ainda, poesia à maneira de Camões. Ou seja, poesia escrita como Camões escrevia. Então, usa-se a crase. Você deve ter cuidado com a expressão bife a cavalo, ok? Que é diferente de bife à milanesa. Então, o que eu falei?
Toda vez que eu trocar o a por a moda de ou a maneira de e casar e der certo, o meu a é craseado. Mas olha aqui, se eu trocar a moda a por a moda de, a moda do, bife, a moda do cavalo. Que é isso? O cavalo fez o bife, né? A moda do cavalo, eu vou comer o bife de 4? Não, né? Não existe isso. Isso daqui não casou com a palavra cavalo. Além do mais, a palavra cavalo é uma palavra masculina. Então, tem que tomar cuidado com essa expressão. Bife a cavalo é diferente de bife à milanesa. Bife à milanesa, a moda de Milão. Bife a cavalo não pode ser a moda do cavalo. Porque o cavalo não vai cozinhar, não vai fritar o bife e nem nós vamos ficar de 4 comendo bife. Não é verdade? Então, não casou a expressão a moda de na questão do cavalo. Portanto, aqui não usa-se a crase. Eu também sempre vou usar a crase com os pronomes demonstrativos. Aquele, aquelas e aquilo. Quando é que eu vou colocar a crase no pronome demonstrativo aquele, aquela ou aquilo? Quando eu puder trocar este pronome demonstrativo, no caso aquele, por a este. Se eu puder trocar o aquela ou aquelas por a esta ou a estas, ou se eu tiver condições de trocar o aquilo por a isto. Se casar, se der certo, os pronomes demonstrativos são craseados. Olha só o primeiro exemplo. Cheguei a aquele lugar. Troca o aquele por este, por a este. Se não perder o sentido, o pronome demonstrativo terá crase. Cheguei a este lugar. Deu certo? Deu certo. Perdeu o sentido? Não perdeu o sentido. Então, o pronome demonstrativo aquele é craseado. É craseado por quê? Porque aqui é a junção de dois as, certo? Se eu escrever cheguei a aquele lugar, vai ficar complicado. Aí o que eu fiz? Juntei o a preposição com o a do aquele e fiz a crase e craseei, tá certo? Vou a aquelas cidades. Troco o meu aquelas por a estas. Se bater, se der certo, o uso da crase, eu vou colocar a crase, né? A crase é obrigatório. Olha, vou a estas cidades. A estas cidades. Deu certo? Deu certo. Pronome demonstrativo, uso obrigatório da crase. E por fim, não me refiro a aquilo que aconteceu ontem. Troque o aquilo por a isto. Ou seja, não me refiro a isto que aconteceu ontem. Casou, bateu, o pronome demonstrativo aquilo é obrigatoriamente craseado.